Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bianca e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o relato do meu parto, né, da minha terceira gravidez. Aí eu resolvi vir contar para vocês um pouquinho de como foi minha gestação, como foi meu parto. E já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal se não é inscrito. E para quem é inscrito, eu peço que deixe o like aí para me ajudar, para que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas e mais pessoas venham conhecer o canal. Então, bora lá pro vídeo. Bom, meus amores, então para começar, eu vou começar contando para vocês um pouquinho de como eu descobri que eu tava grávida dele. Depois que eu tive o meu segundo filho, que é o Luiz, né, também foi um parto cesárea, eu comecei a tomar anticoncepcional injetável, né, que era o da injeção. E aí eu tomei esse anticoncepcional por mais ou menos, acho que uns 4 anos e pouco. Só que daí tava me fazendo mal, tava me fazendo muito mal, então eu decidi parar. Quando eu parei de tomar esse anticoncepcional, a minha menstruação ela parou de vir, ela ficou 1 ano e alguns meses sem vir, ela não vinha mais. Aí depois, começou a vir normal, mas estava muito desregulada, vinha no mês, no outro não vinha. E aí, o que acontece? Em novembro do ano passado, a minha menstruação não veio e eu achei assim normal, porque como sempre tava assim, não vinha e não vinha, eu nem me preocupava. Mas aí eu comecei a me sentir mal. De novembro para dezembro eu comecei a me sentir mal e passando mal mesmo, eu ficava enjoada do cheiro das coisas, de perfume principalmente. Aí, dia 1º de janeiro, eu resolvi fazer um teste de gravidez, aqueles de farmácia. E foi bem no ano novo mesmo, bem no dia 1º, que a gente descobriu que eu tava grávida dele. Aí foi um susto assim, né? Porque já sabia que muita gente ia julgar e tal, por conta de já ter 2 filhos, ter mais um filho, que as pessoas adoram julgar as outras, né? Mas tudo bem. O que foi, filho? Mas aí, tudo bem. Aí, então, passou assim, né, o feriado de ano novo, tudo. Eu demorei um pouquinho pra marcar, pra começar o pré-natal, porque eu não tava conseguindo, não tava conseguindo consulta, assim, com algum médico, porque como meu marido trabalha numa empresa que disponibiliza a Unimed, então a gente também tem Unimed, daí a gente passa pela Unimed. Então, meus amores, quando o teste deu positivo, que eu vi que eu estava grávida mesmo, a minha maior preocupação foi por estar acima do peso, porque eu tinha medo, porque eu já tinha alguns problemas com isso, ansiedade, então eu fiquei com medo de ter alguma coisa, diabetes ou pressão alta, alguma coisa durante a gravidez, então essa era a minha preocupação, estar acima do peso. Então, quando eu fui na consulta, eu já falei com o médico sobre isso e tal, mas graças a Deus eu consegui manter o peso, eu não engordei, na verdade eu emagreci durante a gestação. Eu lembro que quando eu comecei o pré-natal, eu tava com 115 quilos. E durante o pré-natal inteiro ia assim, oscilando, 116, 115, 116, 115. O máximo que eu cheguei foi em 119, mas aí voltava de novo para 116, 115. Por conta que eu não conseguia comer direito. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o porquê. Então, mas assim, o único medo meu mesmo era estar acima do peso e ter algum problema e tal. Mas graças a Deus eu consegui manter o peso bem. E aí, gente, eu me lembro que o meu primeiro ultrassom foi no dia 12 de fevereiro. E eu tava com 11 semanas e 4 dias de gestação. Eu achava que tava com 13 semanas, mas na verdade eu tava com 11 semanas e 4 dias. Eu tenho até aqui, ó, o primeiro ultrassom, ó. Eu guardo. E aqui tem o CDzinho aqui do ultrassom aqui junto. Aí tava tudo normal, graças a Deus, né? Tava tudo ok.
Aí eu fiz todos os exames que tinha que fazer. Só que eu comecei a não gostar muito do médico que eu tava indo, porque toda consulta ele só conversava, não escutava o coração. Que foi, filho? Não escutava o coração do bebê, não media a barriga, não fazia nada disso. Então eu comecei a ficar meio assim, mas eu pensei assim, deve ser nas primeiras consultas, nas outras ele já vai começar a fazer, né? E aí eu fui em 6 consultas com ele e sempre desse jeito, ele não ouvia o coração nem nada, sempre conversava. Aí eu resolvi trocar de médico. E aí eu achei um médico super ótimo, eu amei ele, super atencioso. E quando eu troquei de médico, já tava bem lá pras 20 semanas de gestação, já tava bastante. Aí o que ele fez? Ele fez ultrassom pra ver tudo certinho e pediu um ultrassom pra saber... Não. Então, meus amores, eu coloquei ele ali um pouquinho, porque ele tava meio incomodado de ficar aqui no colo. Então, aí eu escolhi um médico, né, que eu vi lá que era bem recomendado e tal, as pessoas recomendavam ele. Eu escolhi ele pra estar fazendo meu pré-natal e fui pra primeira consulta. Ele pediu todos os exames certinho pra comprovar a gravidez e tal, exames de sangue também. E aí, Então, meus amores, esse médico que eu tava indo, com 16 semanas, ele pediu um ultrassom só pra saber o sexo do bebê mesmo e pra saber se tava tudo bem. Aí eu fui, né, até lá fazer e logo rapidinho o médico já falou assim pra mim que era menino. Ele até brincou, falou assim que meu marido só fazia menino e tal, fez uma brincadeira lá. Aí eu descobri que era menino, com 16 semanas e 3 dias, foi isso. Aí eu comecei a montar o enxovalzinho dele e tal. E eu resolvi mudar de médico, porque eu não tava gostando daquele médico, do jeito que ele tava fazendo, dele não ouvir o coração do bebê e tal. Daí, com 20 semanas, eu mudei de médico. 20 semanas de gestação. Aí eu peguei um médico super bom, eu gostei muito do atendimento dele. E aí ele fez todos os exames de novo, refez o ultrassom, fez tudo o que precisava. E aí, quando eu tava com 24 semanas, deu que eu tava com anemia bem forte. E aí eu já vinha me sentindo mesmo cansado, desanimado, não conseguia fazer quase nada, não conseguia comer quase nada, porque ficava muito o estômago ruim e tudo. Aí descobriu que era anemia. Nisso, eu já me tratava para ansiedade, mesmo na gestação. Eu me tratei para ansiedade, porque eu tenho ansiedade, na gestação ficou um pouco pior. E eu já tomava remédio para ansiedade. E também tomava as vitaminas pré-natais normal. Aí ele disse que eu ia precisar tomar Noripurum, que é para anemia na veia, 2 vezes por semana durante 2 meses. Nossa, naquela hora eu já fiquei assim, né? Porque eu não gosto muito, né, de ter que ficar tomando injeção. Eu tomo, mas eu não gosto. E eu ia ter que tomar 2 vezes por semana durante 2 meses. E aí eu comecei a tomar. No início foi muito ruim, mesmo tomando remédio eu continuava passando mal, eu continuava tendo problemas assim para comer, não conseguia comer direito. Eu não sentia assim, da gravidez, eu não sentia muito enjoo, essas coisas. Só quando sentia cheiro muito forte de perfume que me incomodava muito. Aí eu comecei a tratar a anemia, demorou um pouco melhorar, mas aí foi melhorando. Aí quando eu tava com 30 semanas de gestação, eu comecei a ter insônia, muita insônia. Eu já tinha um pouco de insônia por conta da ansiedade, mas eu não conseguia dormir nada, quase nada mesmo. E também a barriga incomodava um pouco e tudo mais. Bom, meus amores, daí na minha 4ª consulta com esse médico novo, no ultrassom apontou que o Murilo não estava engordando o suficiente assim para idade gestacional que ele estava um pouco abaixo.
E aí a gente ficou meio preocupado, o médico também. E aí ele conversou comigo, me explicou tudo certinho, que ele ia esperar até a próxima consulta para ver se ele ia engordar. Se ele não engordasse, isso eu tava com 35 semanas, meus amores. Se ele não engordasse, a gente ia ter que fazer um parto, né, prematuro, para poder engordar ele fora da barriga. Nisso eu fiquei super nervosa, né, gente? Eu fiquei muito, porque uma das coisas que, quando eu soube que tava grávida, e como eu disse, meu medo era o peso, quando eu pesquisei sobre gravidez, né, assim, acima do peso, uma das coisas que aparecia era isso, bebê com baixo peso. Então, eu já fiquei muito nervosa aí, né? Fiquei triste, meu marido também, a gente ficou nervoso. E eu já tomava as injeções, né, de anemia, tudo. Mas aí, depois, na outra consulta que a gente foi, ele já tinha engordado bastante, ele engordou bastante mesmo, já tava num peso ótimo, e daí ele ia poder nascer certinho, no tempo certinho. Daí depois, eu, numa conversa com o meu médico, eu tinha decidido que eu queria parto normal. Por qual motivo? Eu já tive uma cesárea, meu segundo filho foi parto cesárea, eu já sabia como era, tanto que eu já sabia também como era o parto normal, porque eu já tive um parto normal. E eu preferi o parto normal por conta que meu marido ia estar trabalhando, para mim ia ser difícil cuidar das crianças e fazer as coisas, porque quem me ajuda mais é ele, então ia ser muito difícil, então eu decidi ter o parto normal. Mas, daí tudo bem, né? Ficou no ar, eu não tinha decidido ainda 100% qual tipo de parto eu queria. E no final da gestação foi super tranquilo, depois que melhorou a anemia, eu comecei a me sentir muito melhor. E logo em seguida, isso eu já tava com 37 semanas. O meu médico, ele conversou comigo o seguinte: ele tinha descobrido um problema na vista e ele ia ter que fazer uma cirurgia de catarata. E a cirurgia era bem no dia que... era bem antes da data prevista para o meu parto. E ele me deu esse poder de escolha, né, gente? Se eu queria ter um parto normal, só que eu ia ter que ter o meu bebê com um médico que estivesse no hospital de plantão, ou se eu fosse querer fazer uma cesárea, ele faria a cesárea antes da cirurgia dele e seria ele mesmo que iria fazer. Então, nisso, eu optei por fazer a cesárea, porque eu queria muito que fosse ele que fizesse o meu parto, porque, como eu disse, ele é um médico super bom e eu gostei muito dele. Então, eu optei por fazer a cesárea. Então, ele estava previsto para nascer pro final de agosto. Se fosse um parto normal, lá para os dias 20, 29, por aí. E aí, então, por conta disso, meu médico, ele ia fazer a cirurgia no dia 18. No dia 18 ele ia fazer a cirurgia, de agosto. Então, a gente decidiu por marcar a cesárea pro dia 17. Então, dia 17 de agosto, ele marcou a minha cesárea para 1h30 da tarde. E um dia antes, assim, a partir das 5 horas da manhã, eu tinha que ficar em jejum. Então, do dia 16 pro dia 17, depois da madrugada, eu tive que ficar em jejum. E foi uma noite muito difícil por conta de eu ter ansiedade. Eu não consegui dormir nem um pouquinho, não consegui descansar, não consegui comer direito, não consegui comer quase nada. E daí às 8 da manhã do dia 17 eu tinha que estar lá na cidade, né, que era em Botucatu, eu tinha que estar lá na cidade para ir no consultório, assinar os papéis todos certinhos da cesárea, de tudo, internação, para depois eu ir pro hospital internar. Então, às 8, meu marido estava trabalhando à noite, do dia 16 pro dia 17 ele estava à noite. No dia do parto, ele chegou em casa, era 7 horas da manhã.
se trocou só apenas, né? Se trocou e a gente foi pra Botucatu, né? Pra poder pegar os papéis. Chegando lá no consultório, eu peguei os papéis, tudo certinho, assinei tudo. Dali eu já fui pro hospital, né? Levei as malas, tudo. Dali eu já fui pro hospital pra fazer a internação. Demorou um pouquinho pra fazer a internação. Daí eu cheguei no quarto, né? Depois de tudo, era umas 9 e pouquinho. Aí as enfermeiras logo vieram, me deram tudo, as coisas, a roupa que eu ia ter que vestir, meu marido também e tal. Nisso eu já tava muito ansiosa mesmo. Nossa, minha ansiedade foi a mil nesse dia. E eu comecei a passar mal. Comecei a passar meio mal, a ter enjoo e tal por conta da ansiedade. E também tava sentindo algumas dores, assim, nas costas, na barriga. Filho, fica certo. Tava sentindo umas dores nas costas, na barriga, assim. Mas tudo por conta da ansiedade mesmo. Aí quando foi uma hora, eles vieram me buscar para ir tomar anestesia. Que com certeza para mim foi a parte mais difícil da cesárea. Porque eu estava muito nervosa, muito ansiosa e não conseguia relaxar para o médico estar aplicando anestesia. Então foi muito complicado. Ele demorou a conseguir aplicar e eu sofri bastante, senti bastante dor, mas mais porque eu não conseguia relaxar mesmo para ele estar conseguindo aplicar. Daí acho que a parte mais difícil assim do parto foi essa. Na hora da anestesia mesmo, eu senti muito para aplicar anestesia e fiquei bem mal mesmo. Bom, aplicada a anestesia foi tudo bem rápido assim. Aplicou anestesia, fez o efeito e tal. Aí eu vou deixar a foto aqui, ó, do momento que ele nasceu a 1h48, né, do dia 17. E ele tava pesando, e eu tava com 38 semanas e 3 dias. Essa era a idade gestacional que eu tava. 38 semanas e 3 dias. E o Murilo, ele nasceu pesando 2,840 kg. Bebezinho bem pequenininho. Vou deixar aqui a fotinho pra vocês verem dele. E aí, depois que ele nasceu, foi o seguinte, né? Eu vi ele ali um pouquinho e logo ele desceu pra ficar lá na parte que os bebês ficam, né? E eu fui pro pós-operatório. É um lugar lá... Opa, tá bravo, filho. A gente fica pra ver se a gente vai ficar bem depois da cirurgia, se a gente vai passar mal ou ter alguma coisa. E eles ficaram preocupados porque eu tava tendo muito sangramento. Tava saindo muito sangue mesmo. E aí eu tava me sentindo fraca, né? E eles mediam a pressão tava baixa e não subia. E daqui a pouco eles iam, voltava. Um dia de novo a pressão tava muito baixa. E eu realmente estava me sentindo muito mal, muito fraca. E era muito ruim, porque eles precisavam apertar a barriga para que saísse todos os coágulos assim de sangue que estavam parados. E era muito ruim, era assim, muito desconfortável, mesmo ainda não tinha passado a anestesia, né? Mas era muito desconfortável apertar a barriga para sair assim os coágulos de sangue. Daí o sangramento forte que eu tava vomitando muito mesmo. Eu nem tinha quase nada no estômago e mesmo assim tava vomitando e aquela sensação era horrível de querer vomitar e não poder levantar, não poder se mexer. Era muito ruim, então eu tava vomitando muito, toda hora eu vomitava e demorou um pouco para passar isso. Uma hora eu fiquei lá, gente, passando mal mesmo, até que minha pressão subiu, ficou bem melhor. Aí eu pude descer para baixo pro quarto, daí onde meu marido tava. Aí a gente ficou junto lá, né? E ela falou que dali a pouco trazia ele pra mim. Quando eu trouxe ele pra mim, que daí que eu fui ver ele certinho, né?
pegar ele no colo, tudo certinho, porque eu quase não tinha visto direito. E aí eu fui dar a primeira vez mamar pra ele, só que meu leite ainda não tinha descido, não desceu de jeito nenhum. Eu fui tentando, e meu peito tava bem dolorido mesmo de ficar tentando dar mamar pra ele. Daí eles levaram ele lá pra poder alimentar ele e depois trouxeram de novo. Então eu fiquei no hospital 3 dias, né? Se eu não me engano, foi 3 dias, assim. E nesses 3 dias foi muito difícil dar mamar pra ele. Foi até descer o colostro, tudo assim, foi difícil dar mamar pra ele. Mas depois eu já consegui dar. Bom, meus amores, coloquei ele ali na cama um pouquinho pra brincar com o Matheus, porque ele tá incomodado de ficar aqui no colo. Bom, continuando. Aí então, meus amores, eu fiquei poucos dias no hospital por causa da pandemia, né? Não tava podendo ficar muito. Fiquei o dia suficiente pra ver que tava super bem pra poder ir pra casa. E em relação à minha cesárea, foi um pouco diferente da que eu tive, né? A cesárea que eu tive antes, eu levei 14 pontos. Então, dessa vez ele cortou quase que no mesmo lugar da outra cesárea, só que não teve pontos, era tipo, como que eu posso explicar pra vocês? Colado, só tinha um ponto em cada ponta, assim, do corte, um pontinho bem pequenininho, mas o corte em si era colado. Nem eu sei explicar pra vocês como que é isso, porque até eu estranhei quando eu vi que não tinha ponto, levei um susto e tal, mas aí meu médico falou que era assim, era normal. Bom, meus amores, na madrugada, assim, do dia 17 pro dia 18, eu já levantei, tomei banho, fiz tudo certinho, com cuidado, né, claro, né, porque eu tava morrendo, assim, de medo, né, e como era diferente, assim, né, não tinha ponto nem nada, eu ficava pensando, meu Deus, nem vou me mexer direito, senão vai que, né, abre tudo aí, Deus me livre. Aí logo depois a gente foi pra casa, tudo bem, graças a Deus, assim, né? Eu vou deixar uma fotinha aqui do dia que a gente estava lá e que foi o último dia que a gente ficou, né? Tem aqui no canal um pouco do parto, um pouco do vlog lá. Eu não consegui gravar muito por conta disso, que eu tava com muita hemorragia e tava também vomitando muito, então eu não consegui gravar tanto lá. Mas aí a gente chegou em casa, foi tudo bem, graças a Deus. Meu marido conseguiu tirar férias bem nesses dias, né? Ele tinha direito a 5 dias em casa. E depois desses 5 dias já estava vencida as férias dele, ele conseguiu tirar férias, então foi ele que me ajudou bastante. Como a cesárea não tinha pontos, não precisava de voltar assim lá para tirar pontos, essas coisas. Esses dois pequenininhos que ficava na pontinha, ele sumia sozinho. Então foi bem diferente, a recuperação foi mais rápido, mais fácil do que quando eu levei pontos, né? Isso é um ponto super positivo, né? Em relação de quando eu tive meus outros partos foram no hospital normal pelo SUS. E a cesárea foi bem difícil, o tratamento é super diferente, né, gente? A gente tá estranha. Mas foi isso, foi um parto assim, foi tranquilo, mas ao mesmo tempo, por conta da ansiedade, foi difícil, mas... Bom, meus amores, e hoje estamos aqui com esse bebezinho, que já vai completar 5 meses, é super saudável, já tá super esperto. Logo, se Deus quiser, ele já vai começar a comer. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Já peço mais uma vez para vocês que se inscrevam aqui no canal, para estar ajudando o canal a crescer. Se possível, deixem o like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. E me sigam lá no Instagram, eu sempre tô postando fotinhos lá das crianças. Eu vou deixar aqui, passando aqui no vídeo, o meu arroba. Eu sempre tô postando fotinho das crianças, das coisas lá. Me sigam lá pra acompanhar a gente. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!